Oi, pessoal. Como eu falei para vocês no primeiro vídeo, eu moro na Itália há 3 anos e queria muito fazer um vídeo falando do meu recomeço aqui neste país, onde eu não conhecia nada nem ninguém, mas diante das circunstâncias delicadas que nos encontramos hoje, aqui por causa do coronavírus, acho melhor deixar isso para um outro momento e falar sobre o que estamos vivendo. Mas não quero falar sobre questões técnicas desse vírus, porque não sou bióloga nem médica, então não tenho capacitação para isso. Eu quero falar sobre questões sociais, humanas, decorrentes deste problema. Bom, todo mundo sabe que os primeiros casos apareceram na China e logo já espalhou uma onda de pânico, de medo por todos os países. E é normal, porque as pessoas têm medo de adoecer, de morrer e precisam aliviar essa tensão, normalmente sobre um responsável, um culpado. Então, logo já apareceram ataques contra todos os orientais por todo o mundo. Por exemplo, no Brasil, uma mulher com ascendência japonesa foi agredida verbalmente. Na Itália, uma chinesa residente foi agredida fisicamente por ser chinesa. Os restaurantes chineses e japoneses ficaram vazios porque as pessoas tinham medo de comer ali, a ponto de ter aparecido na França a hashtag Eu Não Sou um Vírus, para denunciar esse tipo de ataque. E esse vírus não foi contido, começou a ir para outros países e chamou muita atenção das pessoas quando chegou na Itália. E a Itália é um país muito conhecido pelos pontos turísticos, que recebe visitantes de todos os continentes. E aqui o número de contágio começou a crescer muito rapidamente. Então, dia 10 de março, entrou em vigor um decreto limitando a circulação de pessoas. Fechou museus, escolas, universidades, bares e restaurantes podiam ficar abertos até às 6 e os turistas foram mandados de volta para casa. Depois também, com medo do avanço desse vírus, dia 13 de março, foi restringida mais ainda a circulação de pessoas, os bares e restaurantes foram fechados e as pessoas só podiam circular com uma autocertificação, justificando por que estavam na rua, senão tinham que ficar em casa. E tudo isso vai gerando medo, vai gerando uma tensão, só que as pessoas respeitaram, porque justamente tinham medo de morrer, de ficarem doentes. Só que a esse medo se somou um outro, que é o medo da crise econômica, porque muitos desses trabalhadores que não puderam continuar trabalhando são profissionais do turismo, profissionais autônomos, que se não trabalham, não ganham, então vem o medo de não poder dar conta das obrigações financeiras. Muitas empresas arriscam de fechar e empregados com contrato de trabalho, que teoricamente tem uma certa segurança, também com medo de perder o seu trabalho. A ponto de, por exemplo, um amigo meu ter dito, se não morrermos do vírus, morreremos de fome. E para ajudar toda esta situação delicada, apareceram os primeiros casos de coronavírus em outros continentes, como na América Latina, de pessoas vindas da Itália. Então, a Itália apareceu então para o mundo como o grande responsável para espalhar o coronavírus. Então, as pessoas com medo precisam aliviar a tensão, começaram a aparecer ataques também contra italianos, onda anti-italianos, porque afinal eles, neste momento, eram os grandes responsáveis pelo problema. E dentro da Itália, esse problema apareceu primeiro no norte e as pessoas preocupadas e com medo disso, começaram a fugir para o sul, gerou uma grande circulação e aí o governo bloqueou o país inteiro, o que gerou mais tensão, mais medo e os italianos, para aliviarem também a tensão, começaram a se atacar, um italiano contra o outro. Enfim, isto é um circuito que não termina nunca, porque no final das contas, motivo para ter medo, vamos ter sempre. Hoje é o coronavírus, amanhã será um outro problema. E eu até entendo que, como animais que somos, tenhamos uma propensão inicial a reagirmos com uma violência, com uma agressividade. Mas somos também seres racionais e, pelo raciocínio, conseguimos buscar informações. Então, se eu não tenho certeza se eu posso comer num restaurante chinês, eu vou pesquisar as formas de contágio e aí eu vou descobrir que eu posso comer ali sem problema nenhum. Eu vou descobrir também que se eu espancar uma chinesa, não vai me fazer mais segura, ou
Ou se eu xingar uma descendente de japonês, não vai melhorar minha situação financeira. E aí a gente consegue domar melhor e balizar melhor as nossas decisões. E se ainda assim as pessoas precisam extravasar, podem sair correndo na rua, podem, pelo menos no Brasil vocês podem, podem dar soco na parede. Eu, por exemplo, já que não posso sair na rua para aliviar minha atenção, estou fazendo esse vídeo. E eu sei também que no meio disso tudo tem muitas incertezas, muitas dúvidas, porque muitas perguntas ainda não foram respondidas. Mas saber lidar com as dúvidas e com as incertezas faz parte também do nosso amadurecimento como seres humanos, não é? Então, antes de terminar esse vídeo, eu queria ler um poema. O último vídeo também acabei com um poema, mas então não é sempre que eu quero fazer isso, mas eu achei que esse tem muito a ver com o que eu estou falando hoje. É do Drummond e foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Chama Congresso Internacional do Medo. Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque este não existe. Existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, o medo da morte e o medo de depois da morte. E depois morreremos de medo, e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. É isso. Até o próximo vídeo. Um beijo.